Aluno, voltamos agora então com a resposta da interatividade. Então a pergunta foi: a teoria estruturalista da CEPAL influenciou inúmeras interpretações econômicas no mundo acadêmico brasileiro, como a teoria da dependência e o capitalismo tardio. Quais aspectos apontam para isso? Então a resposta da interatividade é a alternativa C, o uso da história e o papel central das estruturas sociais. A partir disso, daremos continuidade então à apresentação do próximo texto dos estudos disciplinares. Então o texto é o inconformismo e o reformismo. Esse texto é do Celso Furtado, então um dos principais teóricos da teoria do estruturalismo cepalino, e assim a gente vai conseguir aprofundar algum daqueles pontos que a gente ressaltou na primeira parte ou no primeiro texto que foi apresentado. Então aqui a gente vai apresentar a teoria do subdesenvolvimento e também as implicações que essa teoria do subdesenvolvimento vai se dar para explicar a dinâmica econômica das economias que a gente vai chamar de periféricas ou subdesenvolvidas. Então o texto ele vai começar com indagações. Então quais as explicações para o atraso econômico de alguns países? Então por que alguns países conseguem se desenvolver economicamente, enquanto outros fazem isso de uma forma mais vagarosa ou necessariamente não conseguem atingir esse desenvolvimento econômico? Segunda pergunta: quais caminhos nos trouxeram ao subdesenvolvimento? O subdesenvolvimento é um estágio evolutivo ou uma estrutura social, uma situação estrutural dessa economia? Que contribuições isso pode dar para o estudo da história? Então, isso são bases que ele vai colocar para estruturar ou para apresentar essa forma de interpretação que ele vai dar do subdesenvolvimento. Então, o autor ele vai partir o quê? De questionamentos do que a gente poderia chamar da teoria do crescimento econômico. O que é essa teoria do crescimento econômico? A teoria do crescimento econômico é uma teoria que vai ser muito importante a partir da Segunda Guerra Mundial, baseada na teoria do Keynes, do Lord Keynes, então do keynesianismo, e vai pregar o quê? Vai pregar bases ou vai mostrar quais que são as etapas que um país tem que ter para conseguir o crescimento econômico, e tendo o crescimento econômico vai conseguir desenvolver economicamente. Então, Celso Furtado vai se colocar o quê? Contrário a essa teorização, e vai também tentar propor uma teoria diferente dessa, que é o que a gente vai chamar de teoria do subdesenvolvimento. E um dos pontos importantes que ele vai colocar é o quê? Ele vai colocar que esse subdesenvolvimento ele só pode ser caracterizado como uma dinâmica histórica diferente, uma construção histórica. Então, para ele, o papel importante do analista ou do teórico que está analisando é o quê? Principalmente quando a gente está pensando na teoria econômica, é investigar a história como economista. Então, é utilizar os parâmetros da história ou a própria dinâmica da história e também aliar isso com a teoria econômica. Para quê? Para explicar essa trajetória histórica que essa região, o país está enfrentando. Então, o que ele vai começar a pensar? Então, ele vai fazer essa teoria necessariamente mostrando o caso latino-americano, né, como colocando num aspecto só como economias periféricas e subdesenvolvidas, e ao mesmo tempo vai usar como pano de fundo para essa explicação o caso brasileiro. Então, ele vai mostrar, para exemplificar, as anomalias da economia brasileira, e essas anomalias vão levar ao quê? Ao desenvolvimento do que ele vai chamar de condição de subdesenvolvimento, ou necessariamente condição periférica. Então aqui ele vai colocar aquele parâmetro que a gente já tinha colocado, né? Que o subdesenvolvimento muitas vezes é gestado pela o que a gente poderia chamar de especialização dos países em produtos primários exportadores. E no caso brasileiro, caso bem conhecido, é a produção de café. Então, a produção cafeeira brasileira vai exemplificar para o autor essa anomalia econômica que necessariamente vai gestar o subdesenvolvimento. Então, ele vai mostrar que essa produção cafeeira, que é
ligada a primário exportador, ela vai ser afetada, principalmente a sua produção, pelas condições climáticas. Então, necessariamente, a oferta dessa produção necessariamente está atrelada às mudanças que o clima pode ter e, necessariamente, se o clima não for favorável a essa cultura em si, você tem o quê? Você tem mudanças na dinâmica da oferta do produto. Então, quanto mais favorável o clima, mais essa produção ou oferta vai ser dada, e quanto menos condições climáticas você tem, mais vai ser difícil você ter uma oferta ou uma produção satisfatória desse produto que você está colocando em questão. Ele também vai mostrar a instabilidade de preços, e esses preços na maioria das vezes são manipulados externamente. Então os países necessariamente adotam esse comportamento dos preços. Ele vai ressaltar também a intervenção governamental em momentos de superprodução. Então você tem um papel do Estado para tentar minimizar esse comportamento estável dos preços. Você tem necessariamente a formação por causa dessa intervenção governamental de estoques. Então toda vez que você tem um aumento da produção, parte dela é recolhida pelo Estado e necessariamente o Estado tem que pagar por esses estoques, e necessariamente num primeiro momento isso vai ser feito pelo financiamento externo. Então vão se pegar empréstimos de fora para fazer esse processo de compra dos estoques. E também a crise de 29 vai mostrar o quê? Vai mostrar um outro parâmetro dessa dinâmica que necessariamente vai ser o estopim para o que ele vai chamar de anomalia econômica. Que vai ser o quê? Em 1929 você tem um estancamento desse financiamento externo, e essa dinâmica de compra de estoques de café feita pelo governo vai ser feita de uma forma diferente. Necessariamente pela expansão dos meios de pagamento. O que isso quer dizer? Se antes você pegava financiamento externo, o governo pegava financiamento de outros países ou de outros bancos estrangeiros para comprar esse café, agora ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que imprimir moeda, e essa moeda ele vai jogar na economia e vai, com isso, recolher o café. Então, cada vez mais você vai ter um aumento da base monetária dessa economia. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que essa própria dinâmica vai levar a uma diminuição das importações. Então, o que isso, em caráteres históricos, quer dizer? Que você tem uma dinâmica onde você tem uma economia primária exportadora, que necessariamente vai produzir bens primários, vai vender para o mercado internacional e vai comprar produtos industrializados dos países industriais, e isso vai criar essa dinâmica de sempre depender das importações. E toda vez que você tem uma mudança na dinâmica da economia internacional, isso rebate na capacidade de importar e pode resultar na diminuição da importação de alguns produtos desta economia. Então, continua essa anomalia. Os impactos dela, o que vai exemplificar essa anomalia, são o quê? A ativação da produção manufatureira no Brasil a partir de 1931. Então, isso pós a crise de 1929, por razões econômicas, principalmente da diminuição da capacidade de importar da economia brasileira até então. Você vai ter, por isso, controles quantitativos das importações. Então vai ter o governo vai regular o quanto pode ser importado de produtos manufaturados para a economia, o que muitas vezes favoreceu o crescimento do setor industrial. A economia vai ficar mais complexa por causa tanto da crise, também por causa dessa nova dinâmica que vai ser colocada pelo controle das importações. E essa anomalia vai se dar por quê? Porque com essa compra do café e pela manutenção da renda dos cafeicultores, ou privilegiando essa classe no Brasil, você teve o quê? Você teve um aumento do processo inflacionário. Então, quanto mais moeda na economia, mais o processo inflacionário vai se dar, porque você tem mais moeda para menos produtos. Então, isso vai criar um processo inflacionário que necessariamente vai rebater o quê? Nesse esforço de qualificar a economia de uma outra forma. E isso a gente vai ver que vai transpor do que a gente tem da cultura do café, e isso vai começar a migrar investimentos para esse setor industrial que vai ser colocado, tanto pelo controle das importações, quanto também pela diminuição da capacidade de importar da economia brasileira, dada a crise de 29.
Então, o setor industrial começa a se gestar nesse período de 1930, na altura do governo Vargas. E isso vai se dar por quê? Principalmente por causa dessa defesa dos interesses do café. Então, os interesses da cultura cafeicultora, que necessariamente é a atividade primária exportadora, vai ser o que vai dinamizar a atividade industrial no país. Então, o estruturalismo latino-americano, ele vai o quê? O Celso Furtado, autor dessa escola, vai utilizar esses parâmetros para mostrar essa condição de subdesenvolvimento. Então, o estruturalismo vai se dar o quê? Vai se dar por essa visão global da história. Então, ele vai ver como se deu a história econômica brasileira e vai se apoiar naquele processo de estruturas que a gente já tinha tocado anteriormente, que são comportamento da força de produção e também as relações de trabalho. E isso ele vai colocar o quê? Não só os parâmetros econômicos, mas também os não econômicos. Então, os padrões não econômicos também vão ser importantes na explicação. Então, a ideia de economias subdesenvolvidas vai se dar em cima desse padrão da teoria estruturalista latino-americana e também vai mostrar que essa estrutura vai dar toda a dinâmica do comportamento econômico. E necessariamente a gente vai colocar aqui em questão, então, frisando os aspectos não econômicos que também vão ser incorporados, que é o regime de propriedade da terra, o comportamento da mão de obra e o controle das empresas por grupos. Então, aqui ele vai fazer o quê? Vai analisar como a economia brasileira ela muda, dada essa anomalia da defesa da produção do café, como isso vai gestando um outro processo produtivo em bases industriais. Então, a formação da economia dependente, né? Então, no caso, o caso latino-americano. Então, você vai ter o quê? Você tem no plano econômico, você tem um sistema econômico mundial onde você tem uma constelação de países ou formas sociais heterogêneas. Então, cada país tem uma formação econômica diferente. Então, e que isso vai rebater? Vai rebater em países em diferentes fases de industrialização. Então, até 1930, o Brasil era um país primário exportador sem industrialização. Enquanto nos países centrais, principalmente a Europa e os Estados Unidos, essa industrialização já era colocada. O que a gente vai chamar essa industrialização que vai ser começada nesses países, principalmente nos países latino-americanos, a gente vai frisar isso como, ou o autor frisa como industrialização tardia, que necessariamente ele vai se colocar como uma transplantação de padrões de consumo dessas regiões industrializadas. Então, necessariamente a industrialização ela é calcada não no desenvolvimento das forças produtivas, mas sim em você trazer para o plano interno aquele padrão de consumo que é dado nos países industrializados. Então, esse aparelho produtivo que vai ser colocado, principalmente no caso brasileiro em questão, vai ter dois segmentos. Então, você ainda vai ter o segmento econômico, que ainda vai estar baseado nessas atividades tradicionais, agrário-exportadoras, que necessariamente não visam o mercado interno, e você vai ter um outro que vai ser ligado pela indústria, que vai ser esse setor que vai implantar ou vai transplantar esse padrão de comércio ou de consumo moderno dessas economias. Então, e ao mesmo tempo uma característica dessas economias é que esse avanço da industrialização vai se dar também com outro fenômeno, que é de concentração de renda. Então, parte da população vai estar alheio a esse processo de consumo que está sendo colocado pela industrialização. E isso vai se dar o quê? A base teórica disso é o que ele vai chamar de teoria do excedente social. De forma simplificada, o que a teoria do excedente social vai mostrar? Vai mostrar que a própria evolução econômica se dá pela repartição do excedente. Então, o excedente é o quê? É o que sobra do consumo que pode ser utilizado para aumentar a produção, ou você pode utilizar isso para fazer o que a gente chama de aumento do crescimento econômico no futuro dessa economia. Então, o excedente social que é gerado, os recursos que são gerados pela economia, eles podem ser apropriados de duas formas, ou de forma autoritária ou de forma mercantil. Então, de forma autoritária, quando você tem um controle central que
pega parte desses recursos e centraliza esse excedente, ou de forma mercantil pelas próprias trocas comerciais. E a acumulação do excedente pode ser feita de duas formas: estratificação social e legitimação do poder de certa classe, e ao mesmo tempo ele também pode ser catalisado como vetor dos progressos técnicos. Então a gente vai ver que isso vai ser a base para se explicar a teoria do subdesenvolvimento que o Celso Furtado está querendo construir. Então, a partir disso, vamos para a interatividade, uma questão sobre isso que a gente já começou a tocar nessa primeira parte da apresentação. Então, interatividade, a questão é: qual o principal conceito utilizado por Celso Furtado para explicar o processo de acumulação, tanto nas economias centrais como periféricas? Alternativa A, conceito de subdesenvolvimento. Alternativa B, conceito de dependência. Alternativa C, distribuição de renda. Alternativa D, vantagens comparativas. E alternativa E, apropriação do excedente social.